Can you see me now? Yeah, All right, cool. So but the now quality it's a little low. the quality's low. Mm-hmm. How Sorry. do you record that meeting? Okay, so Google Hangouts are constantly being recorded. They're Okay. constantly recorded. Ah, really? Yeah, as long as you're live. Oh. So right now we're live, right? Mm-hmm. So Mm-hmm. that means our conversation is being recorded. Oh, and how can I catch the file, for example? The file later it's going to be on YouTube, and I can put it as an unlisted video so that you can only access it with a link. Mm, And then I'll just give you the link. okay. Okay. Yeah. No problem. Uh, so, what do you like to talk about? Well, I think it was interesting when we were talking about earlier, because we started with this idea. This is your idea. Brazilians speak wrong. Okay, but as I said, Brazilian speak a little different. Okay, for example, and it happens not just in Brazilian Portuguese. It happens in all of languages, I think. For example, uh, people don't say the same way that they write. For example, I think that in English must be the same, in another language must be the same. So it's different the way with the people talk and with the people write. Uh-huh. So I was talking about it because it's not the same. There is something that we just talk, but we don't write. Mm-hmm. And there is things that we write, but we don't speak the same way. Mm-hmm. Okay. Yeah, now I see kind of better, where you're coming from with that idea. But it's interesting because you were definitely basing your idea on the idea that writing is what's supposed to be important, or writing is what's right instead of speaking. Mm-hmm. If you think about, yeah, anyway, eu poderia falar filosoficamente sobre estas coisas durante horas, mas Mm-hmm. eu antes gostava de saber mais de ti. E podes-me falar em inglês ou em português, como quiseres. Podes praticar o teu inglês se quiseres. Mm-hmm. Tu és de Minas Gerais, não é? Mm-hmm. Onde fica? Exactly. Southeast of Brazil. Oh, ok. Minas Gerais. E Minas Gerais antes era uma zona que produzia muito ouro, não é? Yes, yes. There are some cities here that in the past were big gold producers. I'm correct? Yeah, Say yeah. that? Uh-huh. But it was long time ago. In the I am not sure the time about the period that it happens. That happened, but it was long time ago. Yeah, e é por isso que tem o nome Minas Gerais, não é? Mm-hmm. Mm-hmm. I'm not sure about the name's origin, but some cities here, it's famous because the gold, the exploration gold, and for example, there is a city here called Ouro Branco. It was because the coffee, the plant of coffee, was very famous in the beginning of the colonization here. That's really Each interesting. city here has a specific history about their names, about
the traditions. So I'm not a specialist about those cities, but I have heard something about it before when I was reading some books, when I was visiting those cities. And Minas Gerais have a big history, and there are too many things to study, to read about, to know. And to be honest, I'm not an expert about the history, but Oh, that's okay. that's it. I was actually curious. Eu gostava de saber mais sobre o sotaque da tua região. Primeiro, como se diz? Uma pessoa de Minas Gerais é geraizano, ou como se diz? Mineiro. Mineiro. Mineiro, Yes. não é? Are you asking me about, for example, people that lives in New York? The New Yorkers. Yeah. New Yorkers. Yes, it's the same. Então, It's the same. são mineiros. Mineiros. Yes. Então, quais são as características do sotaque mineiro? Bom, os mineiros costumam puxar um pouco o R, falar porta, door, Yeah. called porta. Porta. Just say porta. And mineiros use saying porta. Yes, the syllable is a little stressed. Porta. Yes. Então, for example. Okay, go ahead. Como tu dizes a palavra à rua? Está na rua. It's the same. It's the same. A rua. A rua. The street. A rua. A rua. It's the same. Ok. Ok. Sim, ontem eu estava falando com um amigo do interior de São Paulo e o seu R é muito interessante, mesmo muito interessante, não é? Sim, porque eu não sou mineiro. Eu nasci em São Paulo, eu vivi lá durante a minha infância e depois de certo tempo eu mudei aqui para Minas. Por isso. Então tu falas principalmente com sotaque paulista, não é? Exactly. Por isso. Mas há uma diferença importante entre o sotaque paulista cidade e paulista interior, não é? Yes. Por exemplo, pessoas que moram no interior de São Paulo também costumam estressar as sílabas que tem o R, como porta, isso. portão, que é mais... E elas dizem como o interior de São Paulo, o interior, ou seja, o R tem o mesmo som do que o nosso R em inglês. For example, in English, you stress the syllable of car. The car. And people that lives in countrysides, in southeast, like Minas Gerais, São Paulo, they use saying the same thing. Portão, interior, porta, abridor. Isso é tão interessante para nós, os como se diz? Anglofalantes, ou os falantes de inglês. Falantes de inglês. Ok. Sim, os falantes de inglês, porque para nós soa muito como se fosse uma pessoa a aprender o português ou a aprender o espanhol.
não é? Porque nós temos o mesmo som e sempre soa muito ruim em espanhol quando uma pessoa está a dizer, por exemplo, ¿Dónde está la puerta? Não é? Ou seja, o R é uma área de dificuldade para nós. Uhum. Uhum. É uma área de dificuldade. Uhum. Isso. And another thing that to you, I think that must be very difficult. It's about to pronounce words with A and O together with a sign Oh, yeah. below, like cão, Uh-huh. mão, pão. Very difficult. Yes. Let me think another word. Another word. Oh, here's the hard part for us. To know when it's aus and when it's eins. For example, as mãos, as mães. Or os alemães. Right? Mas o alemão é o alemão, mas são alemães. E That's plural. isso. Para os meus alunos de espanhol, geralmente podemos ver mais ou menos que anes se converte em ais, não é? Mas anus se converte em aus. Give me an example about it. Sim, sim. Por exemplo, se pensarmos sobre a palavra manos em espanhol, não é? Manos, sim, manos. E isso se transforma, posso dizer? Transforma-se em mãos. Se tira simplesmente a N e se nasaliza as vogais, não é? Yes. Também, anes, alemanes em espanhol, não é? Se tira o N, não é? E se nasaliza. Então, anes torna-se eins. Yes. For example, in Portuguese, you just need to put S without, we just need to put an S in the end of the word. For example, mão, just one hand, mão, mãos. Two or more. Mão ou mãe? Mão ou mãos? Mãos. Isso é claro. Eu estava a comentar que às vezes para nós pode ser até confuso quando uma pessoa... Ok, a palavra singular é mão ou termina em ao, mas às vezes a forma plural torna-se eins e às vezes a forma plural torna-se aos. Sabes o que estou a dizer? Ou seja, I know. vendo, não é? Vendo o alemão, por exemplo. Eu sei que é alemães, não é? Mas tenho de pensar no espanhol para saber que não é alemãos, porque a palavra em espanhol não é alemanos. So in this case, are you telling me that you use like a reference, Spanish language, to discover what the correct word in Portuguese? Exactly, and it's really hard when you're talking to think about that. Like today, my students were like, "Oh, how do you say Germans?" And then I was thinking, "Oh God, what is it?" I had to go, "Alemán, los alemanes." Okay, so it's eins. Yeah. Yes. It's a little
because those words are very similar, we must make some mistakes, but it's very comprehensive. For example, in the World Cup that we hosted here last couple of months, I was in São Paulo, and I was at the subway when an Argentinian guy asked me for directions, and I don't know how to speak any word in Spanish. But I tried to do something that we called like a portunhol. It's part Portuguese, part Spanish. So we call it together portunhol. Very good. And I tried to explain the directions to him. And I don't know, I think that he could understand me well because he was giving me signs that he understands. He understood what I said, and in the end of the small conversation, he, how I say, he, when you thank someone, how I can say? He thanked me. Yes, he thanks me about the information. So for me, it was it's far. Yeah. It was awesome because I don't know how to communicate in Spanish, but I could help that guy. So for me, it was awesome. And after that small conversation, he took his subway and he went to stadium, I think. Hopefully, right? Okay. Hopefully, I think that he went to the stadium. So, how do I say your name in Portuguese? Moacir. Moacir. Got it. So I was curious. Can you send a message to my students in my Portuguese class about, because you see a lot of my students feel nervous when they're learning Portuguese. You know, they feel nervous that they're going to make a mistake or that they're not going to pronounce something right, or, you know, they feel that we're on our third day of Portuguese, 3 days of Portuguese, and they're already feeling frustrated. They're saying, oh, I just don't know how to say this. Can you give them a message to reassure them in Portuguese, em português? Sim, do facto. What kind of message do you want that I give to them? Eu gostava uma mensagem para os meus alunos dizendo mais ou menos que este é um processo. O aprender outra língua é um processo, não é? E que no princípio é normal errar. Para elas não. Okay. Isso. Ok. Não fiquem tímidos, nem fiquem retraídos em falar português, porque hoje em dia eu tenho estudado inglês quase todos os dias, mas eu sei que meu inglês até hoje é muito ruim, mas quando eu comecei a estudar, eu tinha muita dificuldade em falar com outras pessoas, eu ficava muito nervoso, eu cometia vários erros durante as minhas conversas, e isso é coisa não referente à linguagem, isso é referente ao processo de aprendizado, isso é referente às habilidades que você vai construindo ao longo do tempo que você estuda a sua língua, que você estuda aquele idioma que é o seu objetivo. Então, não fiquem nervosos por causa disso, porque é absolutamente normal. Para mim, por exemplo, inglês é muito difícil, mas a dica que eu tenho para falar para qualquer pessoa que esteja aprendendo qualquer idioma é que simplesmente fale.
fale errado, fale coisas sem sentido, mas o mais importante é falar. O mais importante é treinar as suas habilidades, a sua fala, a sua audição. Então, não tenha medo de falar. Simplesmente fala. Just talk. Just talk. Just talk. That's going to be our policy in the isso vai ser a nossa política, dizem, política na aula de português. Ou seja, simplesmente falar. E não isso, e não se preocupar demais da possibilidade de dizer, cometer um erro, não é? Porque isso vai acontecer. Até o teu professor de português comete muitos erros, até os falantes nativos, não é? Estávamos a falar disso. Os falantes nativos de português, sejam do Brasil, ou de Portugal, ou de Angola, todos cometem erros ao falar, não é? Yes, as you said, and I agreed with you, we speak in different ways. For example, grammatically same, we write with the same way. We must speak with the same way, but actually we don't say the same way that we write or we read. So I think that it must be the same in English, in French, in Spanish, I don't know. But and that brings up a very good point, which is that probably some of my students are noticing that the Portuguese that I use in class is different than the Portuguese that they're learning in the book, right? Because in the book, os livros são muito formulaicos. Posso dizer isso? Formulaicos que seguem fórmulas. There is another word, it must be fit a little better, metódicos. Metódicos, isso. Então, isso. Like methods. Ok, então, os livros são mais baseados nesse aspecto formal da linguagem, não é? Então elas estão a aprender, eu sou o João, como se chama você, não é? Mas a comunicação pode ser muito mais, como se diz, envolvido. Posso dizer isso? Involved. Yes, it could be better you say abrangente. Something more big, abrangente. 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 Barangente. Abrangente. Yes, BR, you say bra. B-R-A, bra. Abrangente. Abrangente. Yes, okay. Perfect. Não conheço essa palavra. Abrangente. It's something like it's not a global thing, but it's something very... abranger. Ok, há uma palavra. Isso, abranger. Ok. Ok, ok. Já vejo, encompassing. Ok. E depois queria te perguntar uma coisa, porque os meus alunos também estão a pensar, têm muitas dúvidas sobre as diferenças entre o português europeu e o brasileiro. Por exemplo, se na nossa conversa, ou tu geralmente, se estiveres a falar com um português de Portugal, ou seja, seria muito custoso entender o que estão a dizer, ou o que estão dizendo, se quiseres. For example, do you know the football player Cristiano Ronaldo? Oh, yeah. For example, at the World Cup, I was watching some interviews
his interviews in Portuguese of Portugal, of course, and I could understand almost everything. For example, I could understand maybe like 99% what he said, because Portuguese of Portugal, there is a sound very characteristic. For example, they use som de sh at the end of the word. For example, like pois, depois, nós, nós iremos, things like that. I don't speak with that accent, so some words I must be speaking in different ways, because it's not my how I can say, it's not my mother accent, I think. Yeah. But I'm not sure. I think that people that talk in Portuguese or Brazilian Portuguese, it's very probably that both people can talk with each other without problems. Because even when we watch some news from Portugal, for example, I remember a long time ago, a Brazilian reporter, went to Portugal to make an interview with a soccer player, I think. And he was talking with Brazilian accent, and the player was responding in Portugal accent, and both could speak perfectly. Both could understand each other perfectly. So there are not many difference on the language. It's almost the same. Maybe some words can be different. For example, like names of objects. That could be different, but in spoken language is the same. In my opinion, is the same. Exato. E eu acho isso uma boa mensagem para os meus alunos, não é? Porque elas ficaram mesmo muito nervosos, não é? Porque têm de decidir se vão falar com sotaque brasileiro ou europeu, e eu digo simplesmente a variedade que te apetecer, ou como se diz, que te seja interessante, que te for interessante. Por exemplo, eu acho que eles não devem se preocupar com isso, em questão de um sotaque português ou um sotaque brasileiro. Eles não devem se preocupar com isso, até porque o sotaque é uma coisa muito pequena, perto de tudo que o idioma representa. Então, o mais importante é eles conseguirem entender, eles conseguirem falar. Mas o sotaque é uma coisa muito, na minha opinião, não é uma coisa tão importante. Eu acho que é mais importante conseguir se comunicar, conseguir entender outras pessoas. Mas em relação ao sotaque, não se preocupem muito com isso. Eu gosto dessa mensagem, mas eu acho talvez elas estejam nervosos porque eu sou linguista e falo excessivamente sobre a pronúncia, não é? E por isso, mas eu falei sobre a pronúncia porque para elas souberem as diferenças que há, não é? Mas não para dizer, tu tens de falar assim, porque senão vai soar mal. Não, eu não acho que isso é
é muito necessário. Ah, por exemplo, o legal de aprender um determinado sotaque é que você pode parecer mais fluente em determinado lugar. Por exemplo, se eu for para Portugal, por exemplo, é claro que ao chegar naquele país as pessoas vão perceber que eu sou brasileiro. Isso fica muito claro. E da mesma forma, quando um português vem para o Brasil, quando eles começam a falar, é muito claro que nós percebemos que aquela pessoa é portuguesa, de origem portuguesa. Mas é completamente natural, é completamente fácil de manter um diálogo com pessoas do Brasil, com pessoas de Portugal. Então é muito, muito fácil. Muito bem. Eu vou ligar a luz. Posso dizer assim? Vou ligar a luz. Yes, yes. Oh, much better. Yeah, much better. Yeah, this is cool. This is cool because, see, this Google Hangout, later I'll be able to take little portions of the conversations that we've had, say, oh, from minute 30 to 35, we had Moasir's inspirational message to my students. Right? And so, how do you use this kind of video? You put those videos on the internet? What do you do? Well, these videos are automatically recorded to YouTube, right? And then I can choose whether it's a private video, an unlisted video, or a public video, right? Okay. Unlisted would mean that only people with the link can see it. Private would mean only people that I specifically invited can see it. What I would probably do, that's good. Yeah, what I would probably do is just show it in class, you know. Okay. And it's cool because I am asking too because it's very related to privacy. So we can record another videos if you want, of course, but how I say, since you don't publish it on the internet like a public video, I think it's not could be very good for me, for example. But if you want to record another videos and use those videos like your privacy classes, for me it's okay. Just for public video, I am not sure about it. I'm not comfortable to participate on video. Okay? Yeah, no problem. Okay. Yeah. Okay. Tu és uma pessoa muito privada, então. Yes. I don't like to be. I don't like to have my things shared on the internet. For example, I don't have Facebook. I don't have Twitter.